Aí os nossos estudos no livro A Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar. Nós estamos chegando à terceira aula no capítulo 6, homens e mulheres ao pé da cruz, falando sobre características, papéis de homens e mulheres, seguindo principalmente aí o texto de Efésios 5. Então vamos relembrar dois dos versículos que lemos no final desse trecho. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Dentro dos papéis de homens e mulheres, e dentro do casamento especificamente, que não resume os papéis, mas também mostra os papéis de homens e mulheres até fora do casamento, nós temos no casamento algo muito importante: o Evangelho sendo mostrado e o mistério da união entre Cristo e a Igreja. Nós vimos, e resgatando um pouquinho do que nós falamos, principalmente na última aula, não na primeira, a nossa união com Jesus. Estamos falando de todos os cristãos, de todos os que estão em Cristo, de todos que confessam Cristo como Senhor. A partir dessa união, não há mais homem e mulher. Em que sentido? Então, Cristo está destruindo o padrão pré-queda, acabando com o papel de homem e mulher? Não, não está. Ele torna tanto homem quanto mulher plenos recebedores das promessas de Deus. Ambos são filhos. Nenhum dos dois recebe nada a menos. Isso precisa ficar claro e evidente. Vamos lá, Gálatas 3, 28 e 29, nós lemos, vamos ler os dois versículos, Gálatas 3, 28 e 29, que diz: Dessarte não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós estamos falando de herança, de todos se tornarem filhos, dentro do sistema de herança, não da mudança de características. A partir daí não queremos dizer que devem ser tratados civil e publicamente sem nacionalidade. Devem ser tratados civil e publicamente sem diferenças e desigualdades. Devem ser tratados sem características de homem e mulher. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando, tanto um quanto o outro, nestas esferas, todos se tornam filhos e recebem herança. No reino dos céus, e desde já, com a invasão do reino neste mundo, nenhum deles receberá algo diferente, a menos. Mas todos nós, em Cristo, recebemos igual herança. Todos nós passamos para sermos filhos no contexto de herança, no contexto de pai que passa para filho. Então, nós podemos manter essa ideia e continuar trabalhando essa ideia que professamos de que há um evidente caráter complementar entre homem e mulher, desde a missão, desde a criação. Por exemplo, no frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Há uma complementaridade. Um não conseguiria sem o outro. O homem não consegue frutificar e multiplicar sozinho. A mulher não consegue frutificar e multiplicar sozinho. Então isso já nos dá uma luz de que um depende do outro. Um depende do outro. Então eles têm uma complementaridade para alcançar a mesma missão.
Por isso, nós entendemos a mulher como auxiliadora idônea, como alguma contraparte digna para ambos juntos alcançarem a missão que Deus deu. Lembrem-se, por mais que sejamos complementares, por mais que cada um tenha um aspecto, temos igual honra e precisamos sim, obviamente, uns dos outros para alcançarmos a missão. Também citamos que as culturas pegam essas diferenças, e isso é cultura, tá? E as idolatram às vezes. Idolatram características. Olha, homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim, porque eles são diferentes. E isso vira ídolo para muita gente. Exageradamente ou de forma estereotipada, absurda nessas distinções. Não é isso que nós estamos defendendo. Então, aquela ideia, citamos na última aula, aquela ideia, o homem é churrasco com a caça que ele fez e de preferência tirando a pele no dente. A mulher é o chá com as amigas. Vocês podem e hão de concordar que são, sim, padrões. Nós podemos respeitar padrões? Podemos. Não tem problema respeitar padrões. Só que a gente não tira daí a definição. A nossa definição de masculinidade e feminilidade, a nossa definição de homem e mulher, sai das escrituras, tem base nas escrituras e não nos estereótipos culturais. Não nos estereótipos culturais. Então, concluímos a nossa aula citando que todos os cristãos são chamados a cumprir pelo menos algum aspecto ou alguns aspectos da parentalidade espiritual dentro da igreja, quando não dentro da família. Ou seja, ser pai ou ser mãe. Os aspectos disso são comuns aos cristãos, às vezes até dentro da família. Mesmo que em determinados contextos diferentes daquilo que a gente estereotipa. Isso foi difícil, eu acho, né? Então, vamos deixar claro. Daqui a pouco eu explico melhor. Mas dizendo que foi corrompido desde a sua originalidade o sentido da missão, a capacidade de atingir a missão nas suas características homem e mulher. Foram corrompidos pelo pecado. Adão, por exemplo, vamos lá. Adão, o próprio nome Adão mostra muito do que ele é. Então, vem do sentido de terra, então aquela terra vermelha, né? Então, vem esse sentido. Ele veio do pó, por isso o nome Adão, inclusive. E ele é chamado, tem uma convocação a Adão para arar o solo. Ele tem um trabalho com a terra. Ele veio da terra e trabalha a terra. E deve fazer prosperar, frutificar, ele deve cultivar e guardar o jardim. Então, Adão tem muito a ver com a terra, tá? Só que a maldição frustrou essa missão dele. A maldição veio atrapalhar, veio distorcer, veio trazer problemas. Por quê? Cardos e espinhos começaram a brotar da terra. O homem pecou. Deus, no castigo do homem, falou: agora a terra está amaldiçoada. Então, no aspecto missional do homem, o pecado vem atrapalhar. Vamos para Eva. O nome Eva mesmo, né? O que é a Eva? A mãe de todos os viventes, né? A mãe de todos. Geradora de vida. Está dentro da ideia de criação original e sabemos do aspecto missional dela como geradora de vida. O que o pecado vem? Frustrar. Então, frustra a missão, atrapalha o nascimento, traz dores ao parto. Então, aquilo que é característica antes do pecado e
que em complemento ajudaria ambos a atingirem as suas missões e a missão em comum de ambos, é atrapalhado pelo pecado. É distorcido pelo pecado. Então, entenda, cada um recebe aí uma missão, cada um recebe o seu chamado a ser santo da sua forma, da sua característica. E aquilo que eles são em si reflete padrões gerais para todos. Só que não podem virar categorias inquestionáveis. Quer dizer, então, que se nós estamos falando que a mulher é geradora de vida e tem um relacionamento natural com as crianças, o homem tem um relacionamento natural com a produção e o trabalho braçal no solo. Então, são categorias inquestionáveis de que o homem deve ser um bruto trabalhador e a mulher deve ser uma cuidadora de crianças. É isso que queremos dizer? Não, não são aqui criadas categorias inquestionáveis. Por quê? Porque os cristãos são chamados a ter aspectos de parentalidade aí espiritual de forma ampla. Como assim? Dê exemplos. Homem pode cuidar de criança, mulher pode trabalhar brutamente? Sim. Olha como a Bíblia coloca esses aspectos e não é vexatório. Olha, falar para um macho alfa que ele vai ser como se fosse uma mãe cuidando dos seus filhos, para o macho alfa, o que ele vai falar? Se falar assim, não, você tem que ser alguém que cuida, assim como uma galinha puxa os pintinhos para debaixo. Não é o que Jesus disse. Então, homens podem saber cuidar de filhos, de crianças pequenas? Homens sabem cuidar de filhos? Sim, sim. Lembrem-se, Jesus, que citou a si mesmo, né? Como aquele que queria arrebanhar, como uma galinha arrebanha os pintinhos. Lembrem-se de Paulo, falando também do trabalho de parto, falando que amamentava. Olha a figura que eles usam. Não, só pode ser utilizada a figura de forma espiritual, a parentalidade do homem deve ser igual do macho, da mulher igual da fêmea, e não poder... Opa, olha aqui, trazendo para o âmbito espiritual. Mateus 23, 37, alguém pode ler? A comparação que Jesus faz a si mesmo, como uma galinha arrebanhando pintinhos. Olha, maternidade. Jesus fala do seu cuidado como se fosse o cuidado da maternidade. Está fazendo uma comparação assim? Gálatas 4:9. Eu anotei de errado novamente. Existe uma grande possibilidade disso. E já vos peço perdão. Novamente. Leu errado, não? Provavelmente não, né? Será que eu fiz isso de novo? Provavelmente peço perdão. Mas já vamos. 1 aos Coríntios 3:2. Eu voltando aí, tá? Gálatas 4:19. 19. Perdão. Perdão. Aqui o Google me ajudou muito rápido aqui. Gálatas 4:19.
Paulo sofre dores de Paulo. Paulo como que... de parto. Paulo como que amamenta. Aqui nós estamos falando do leite espiritual. Tudo isso, todas essas metáforas, são só comparações, mas mostrando a necessidade. Olha, homens estão como que mães espirituais. Isso deve nos ajudar a entender que não são essas categorias em si, e dons e habilidades, não são métricas que nós devemos ter como estereótipos fixos. São padrões, podem trazer algum âmbito de facilidade, sim, mas não devem ser entendidos e não são entendidos biblicamente como padrões rígidos e fixos. A Bíblia então quer dizer que homem não cuida de criança. Não. Homem cuida. Inclusive dentro da igreja, cuidar de pessoas é como ser mãe, até para homens. É isso. Esse é um ensino. O que nós estamos entendendo? Novamente, o evangelho é o centro. E a própria maternidade existe para mostrar coisas muito maiores, que é a paternidade de Deus, que dentro da igreja nós somos chamados a seguirmos. Então vamos lá, mulheres podem sustentar e proteger? Sim. Olha na Bíblia, nós temos exemplos até literais disso, a força física. Se alguém quiser enfrentar a Jael, lembra Juízes 4, primeiro versículo 2. Então, só para deixar claro, estamos falando de uma guerra e o capitão, apesar do nome diferente em português, Sísera, é um capitão, tá? De guarda. Versículo, agora no mesmo texto, Juízes 4, versículo 21. Estava tentando se esconder, exausto, dormiu. A mulher foi lá e cravou uma estaca na testa dele. Bem feminino, né? Nos padrões de não muito, não muito. Então, nesse sentido, a mulher também é chamada a fisicamente proteger sem problemas. Se a gente considerar a mulher de Provérbios 31, lendo o texto, já pensou, só cito aqui Jael e Sísera, é bem provável que achar que Jael é o homem e Sísera é a mulher, mas é o contrário, tá? São nomes muito distantes da nossa linguagem. Então, Sísera é o homem, Jael a mulher. E a mulher de Provérbios 31, por exemplo, se ler o trecho todo ali da segunda parte do capítulo, nós vamos ver uma mulher que é citada, a mulher virtuosa, a mulher que todos querem achar mais do que a rubis, porque é muito preciosa, ok? Ela é a que recebe café da manhã, toda delicada de Dia das Mães na cama, descrita lá, né? Não é exatamente isso que está descrito lá. Vamos pegar só um trecho. Provérbios 31, 16, 17. Está descrevendo uma mulher. Está examinando o mercado imobiliário e fazendo boas aquisições. Está pegando os rendimentos, vai lá e planta uma vinha. Cinge o lombo de força. Mulher. Então, o que nós não podemos é cair na ideia cultural de criar estereótipos e desses estereótipos culturais tirar as definições de homem e mulher. Não podemos. As nossas definições de masculinidade e feminilidade partem das
Escrituras. Partem das Escrituras. Então, existem divergências, existem diferenças, existem características, existem facilidades, e dentro da prática, a sabedoria vai mostrar os melhores caminhos, mas não podemos focar em estereótipos. Então, mas minha mulher tem tanta facilidade com esses papéis típicos femininos, eu tenho tanta facilidade com esses papéis típicos masculinos, quer dizer que para não nos rendermos a estereótipos a gente vai subverter tudo? Não, não. A sabedoria, quer dizer que nós podemos, se a mulher tem essa capacidade, ela vai lá e cuida com muita habilidade das coisas que são muito típicas do padrão feminino, ótimo. E o homem muito típico do padrão feminino, ótimo. Ótimo. Só que isso não pode fazer negar, então você não pode trabalhar fora, mulher. Então você não pode cuidar de uma criança chorando, homem. E aí, se isso nunca fez parte do seu contexto, entenda que nós corremos muitos riscos hoje em dia de pessoas que pensam assim. E essa instrução, que fique clara para todos. Isso é servir. E como a gente disse no último domingo, para além da nossa habilidade ou tendência, para além de padrões, mas rumo às Escrituras. Rumo às Escrituras. E também não podemos, então, falar, quer dizer que homem pode lavar louça. Ótimo. Aí falar, então, por mais que ele esteja lotado de trabalho, porque existe eu vou falar para ele lavar louça, só para mostrar que ele é desconstruído. A gente já partiu de um erro para outro. Não é isso em si. A questão é sempre com amor e sabedoria gerir sem se render a estereótipos. É só isso. Então, entendam, existe diferença sexual? Sim. Sim. Precisa ser uma ferida que homens e mulheres são diferentes? Precisa ser uma ferida que as tendências biológicas são diferentes? Precisa ser uma ferida que a mulher tem tendências a ser mais frágil do que o homem biologicamente? Precisa ser uma ferida isso? Não. Não precisa ser uma ferida. Não precisa ser um problema. Não precisa. Precisa ser uma ferida que o homem tem naturalmente um pouco mais dificuldade. Não são todos, tá? Depende. Mas o padrão é que o homem tem mais dificuldade sentimental de expressar sentimento que a mulher. Isso é um problema. Não, então isso é um problema. Tem que ser idêntico. Não é problema. Não tem que ser uma ferida. Agora, a divisão sexual, sim. Colocá-los como opostos e como rivais, aí é uma ferida, é um problema, aí é uma dificuldade. Porque cada um, na sua característica, deve cooperar um com o outro e deve servir um ao outro. O autor, ele faz um resgate aqui, buscando algo mais histórico, que até nós citamos, então dá para ir mais rápido. Ele diz que no mundo hoje em dia, pós-industrial, a divisão entre marido e mulher quase não faz sentido nestes papéis clássicos que foram. Se a gente comparar em outras épocas, o homem ia lá, saía na terra, cuidava dos rebanhos, a esposa cuidava do lar, em alguns lugares, em algum contexto, em alguma divisão social. Eu não gosto muito de generalizar do jeito que ele está fazendo aqui, como eu disse no último momento. Isso aqui é coisa de rico, às vezes a mulher ia junto trabalhar no rebanho, às vezes... Mas, ainda assim, vamos falar por padrões. Então, tinha aquele padrão, homem vai cuidar do campo. Teve já, sim. Mulher cuidava da casa. Só que, com esse mundo pós-industrial, o mundo mudou muito, muito, muito a partir do final de 1880 para cá. O mundo mudou de forma absurda. Absurda, absurda, absurda. É algo, assim, o mundo não teve uma mudança simples. O mundo capotou, virou se eu mostrasse aqui em dados antes e depois, vocês iam entender o que eu estou falando. O mundo teve uma diferença gigantesca. Gigantesca, gigantesca. E por isso,
A cultura mudou também, a sociedade, a política, a economia, tudo, 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 tudo. E a quantidade de produtos, a quantidade em produção aumentou gigantescamente. E aquela conformidade com certa pobreza, graças a Deus, não precisa ter. Só que o diabo usa também isso, né? Porque vira uma cultura consumista. Tem muito. Tem muito. Se vocês quiserem entender o que tem muito e o quanto a gente gera e o quanto é estranho isso, vai no horário de almoço, de pico, assim, de sábado, horário de almoço, lá no Prudent Shopping, e fique olhando o quanto de comida é desperdiçada. Vai com esse viés. Eu vim aqui fazer um estudo quanto de comida é desperdiçada. Sabe, criança que pega e, sei lá, compra uma batata, dá uma mordida, fala, mãe, não quero. E aquilo inteiro vai jogado no lixo. Ou quando o pessoal pega um monte de sachêzinho assim, consome 2 e joga tudo no lixo. Recebe vários guardanapos, consome um e joga tudo no lixo. Um monte de coisa, lixo, lixo. A gente produz muito. A gente produz muito. Tem muita produção. E as pessoas, para viver no conforto de comprar e de consumir, lembrando, a produção não é ruim em si mesma. Mas o nosso pecado faz. Aí os homens trabalham muito mais, mas muito mais, para consumir mais de forma confortável. E querem viver confortavelmente. E aí eles dedicam a carreira de uma forma muito intensa. Isso desde 1880 começa a crescer, crescer, crescer. E aí as mulheres também, hoje em dia, já falo de uma forma muito mais intensa depois de 1950 para cá, de forma muito mais intensa, a mulher começa a se inserir também nisso. Consumo e carreira. A carreira é o principal. Os homens já estão errando nisso há mais tempo. Só isso. E as mulheres começam a errar nisso juntamente. Então, essa cultura consumista, o carreirismo, de forma desalmada, começa a reconfigurar muito o lar. E distorce ainda mais a divisão aí, a clareza entre os papéis de homem e de mulher. Só que, nessa cultura onde homem e mulher, desde a adolescência, são chamados a devotar-se a uma carreira, a estudos até os 40 anos estudando e depois até os 70 trabalhando em alta performance, é meio que o que o mundo deseja. Vive-se em possibilidades de você trabalhar isso e ter uma vida confortável o máximo possível. Começa a se notar, hoje em dia, nessa cultura, alguns padrões e criticar outros e criticar o que já aconteceu. E uma das maiores críticas hoje em dia é o patriarcado, certo? Já ouviram falar do patriarcado? Já falamos aqui onde que os homens mandam. E aí eles falam, olha, se nós tivermos uma cultura nessa de que precisamos ter uma carreira, precisamos ter dinheiro, e deixar o homem mandando, o homem recebe, o homem foca na carreira, o homem estuda, o homem tem uma grande quantidade, soma de dinheiro mensal, e a mulher não trabalha. E aí o homem manda. Isso é um patriarcado. O homem manda, o homem domina sobre a mulher. Esse patriarcado rígido beneficia quem? Vamos lá, esse homem, antes da aposentadoria, sem ter nenhum tipo de... A mulher ficou 20 anos sem trabalhar, dependendo desse homem, ele falece. O que acontece? Oi? Elas ficam o quê? Com a pensão, se o homem deixar, né? Uma pensão, né? Se não tiver seguro de vida, se ele não é servidor público, ele está com alguns financiamentos para pagar, a mulher está desamparada, né? Então, assim, e se ele sempre comandou, ele ordenou, ele não preparou, ele simplesmente quer ser o rei, a mulher, e esse é um dos questionamentos do feminismo, tá? E a tendência desse homem é se sentir dono dessas coisas. E aí a tendência desse homem é dominar sobre.
E aí o feminismo fala, não, você tem que ser independente. E a resposta de ser independente parece uma boa estratégia dentro da cultura, mas é justamente o que vai contra as escrituras. Na verdade, homem e mulher têm que ser dependentes. Dependentes. Então, vamos lá, o patriarcado rígido, então vai lá e beneficia os homens, fere mulheres. Aí a gente responde com matriarcado. Matriarcado rígido beneficia quem? Os homens. O quê? Sim. E fere as mulheres. Vamos entender aqui. A resposta, geralmente feminista, concordem ou não, mas pensem comigo. Não, então a mulher vai ser independente. Homem e mulher habitarão juntos, mas a mulher vai estudar, a mulher vai fazer sua carreira e eles vão dividir as tarefas. E aqui a mulher não vai deixar o homem mandar. A mulher vai ser empoderada e vai ser dona de si. Parece mais um igualitarismo. O que acontece na prática? Verdade. O homem fica tranquilaço. O homem fala, que triste. Quem acaba cuidando dos filhos na maioria dos casos? Pensa, fala a verdade. Quem acaba cuidando da limpeza da casa, manutenção da casa, na maioria dos casos? E quem ainda trabalha fora e mantém a carreira? Aí a mulher acha que está empoderada. O que ela conseguiu? Burnout. Ela, além de servir um preguiçoso em casa, ela serve um patrão na empresa e continua acumulando atividades. Estou fora da realidade? Estou falando uma besteira. Nunca aconteceu isso em nossa cultura, né? Tem umas 4 mulheres que olharam para mim e fez assim. Acho que algo errado não está certo. Então, essa ideia de que vamos deixar os dois iguais não funciona por causa do que? Do padrão, mas em alguns casos até funciona. Sim, mas na maioria não, porque justamente por causa desses padrões e aptidões naturais e problemas. Ele cita, o autor do texto, que ele estudou num contexto determinado, nem vou me expandir esse contexto, mas ele estava acompanhando um caso em que as mulheres tiveram esse, vamos dizer, empoderamento e protagonismo feminino. O que aconteceu? As mulheres começaram a trabalhar para sustentar as suas famílias. E os homens estavam fazendo pouco, num contexto lá. E aí, as mulheres começaram a assumir tudo o que elas tradicionalmente assumiam, com o plus de ainda ser responsável financeiro pela casa. O que sobrou de responsabilidade para o homem? Aplaudir ela. Incrível. Toma o seu café da manhã. Você dá conta, você é muito boa. E ele tá tranquilaço, aplaudindo ela, falando como melhorou as coisas para mim, né? Então, aí, neste caso, ele notou que essa tendência gera muito desemprego para o homem. E as mulheres, sim, elas têm aí, em geral, são padrões, não são todas, tá? Mas tem uma capacidade de tentar dar conta de uma forma absurda. Precisamos reconhecer aí. As mulheres se desdobram, sim, de forma absurda também. E tentam dar conta, apesar de todas as feridas que vêm dessa ideia em si. E aí gera muito desemprego entre os homens. E esse é o contexto. Vamos, antes de passar, falar com o Esteban. Achei extremamente interessante a tua colocação sobre 1880. Mas isso que você está trazendo agora, em mim, tem ecos da agenda marxista-leninista de desconstrução de tudo o que era a ordem daquele tempo até aqui, e está dando muito certo. A desconstrução, principalmente da masculinidade. Da feminilidade já deu, né? Tipo assim, está num absurdo. Mas agora a desconstrução da masculinidade. Como eu sei que você tem conhecimento nessa área, eu pediria que você aprofundasse
um pouquinho mais nisso, porque isso é uma coisa muito concreta, não fica tão etéreo. Não, Né? não Fica mesmo. uma coisa Concordo bem plenamente. concreta, tá? E com isso não estou querendo dizer que nas próximas eleições vamos estar na direita, mas precisamos entender, estar cientes do quão profundo é o estrago planejado, não foi um acaso. Houve um planejamento atrás, há uma doutrina atrás disso. Então, tua área. Isso não é teoria da conspiração. Vou tentar trazer. Essa é uma parte mais técnica. A gente trabalha na escola. Eu gosto muito dessa matéria quando a gente aborda. Existe, a partir das mudanças, principalmente da Revolução Industrial, existiam algumas. Começaram a brotar algumas teorias de uma sociedade diferente. Teorias de uma sociedade perfeita. E a principal delas, vocês já ouviram falar, geralmente vocês ouvem como comunismo. Já ouviram falar de comunismo? A ideia de que tudo seria comum a todos, de uso de todos, sem propriedade privada, e nesse final, nem governo tem, todo mundo partilha todas as coisas. É a ideia que o céu seria na terra. Ok. O principal nome teórico, junto com Engels, é Marx. Talvez já ouviram falar. Se alguém estudou na faculdade, não importa o curso ele entrou. Ele já invadiu. Porque é um projeto de sociedade perfeita, de uma ideia científica, então o mundo gosta muito dessa ideia. Mas muito mesmo, tá? De forma que a gente nem, às vezes, percebe ou não percebe, é muito profundo. E nas ideias que eles desenvolveram para a sociedade perfeita, não seria possível alcançar sem destruir as bases da sociedade. Não poderia alcançar o mundo perfeito sem destruir as bases da sociedade. Quais bases? A economia precisa, sim, tem em alguns manuscritos, falando que a estabilidade econômica seria um problema. A economia deveria ser um problema. Deveria ser destruída a base da economia. A família é um problema. Até eu citei aqui. A família, para a ideia marxista, é um problema. Por quê? Pensem comigo. Da ideia capitalista de egoísmo. Por que você trabalha cedo, acorda cedo, vai lá, toma um banho e vai trabalhar? Para sustentar a sociedade? Sinceramente, você tem essa convicção de que você precisa fazer isso? Você não, cristãos não, mas a sociedade em geral. Acorda segunda-feira para ir trabalhar para o bem do Lula? Para o bem da sociedade em geral? Para que arrecade impostos o suficiente para tampar os buracos na rua? Quando cai o salário, pensa como vai ajudar a sociedade? É isso que nós fazemos? É isso que é a tendência? Não. A gente trabalha arduamente, geralmente para usar o nosso salário em prol de quem? Em prol de quem? Família. Então, nós e a nossa família. Nós e nossa família. Nosso salário é dedicado principalmente a nós e nossa família. Então, nessa teoria de sociedade perfeita que vai compartilhar tudo, a família é um problema. Presta atenção, a família é um problema. Por quê? Porque ela ajuda as pessoas a serem egoístas, trabalharem só pela família. E se a ideia é todos trabalharem para todos, você acordar e ajudar todos, não só sua família, a família é um obstáculo. Isso não está partindo de alucinações nossas, está escrito. Está escrito, são teorias amadas pela principal ideia que conduz, já disse, a faculdade, mas também a educação como um todo. E nesse sentido, para destruir a família em si, precisa-se destruir os papéis, precisa-se destruir cada configuração. Então, a mulher e o homem em si não podem carregar essa ideia tradicional
e precisam ser remodelados ao novo projeto de perfeição. Parece, assim, é difícil trazer o quanto é real, tá? Mas se vocês olharem para a prática, tudo que está sendo ensinado com intencionalidade mesmo, dentro de profissionais da área, que partem dessa premissa marxista, que é a maioria, estão tentando destruir a família. E isso não é acaso. Isso é pensado. Como Esteban disse, faz parte de um projeto. E nós podemos, né? Dá para fazer, vamos aprofundar, traga escritos, mostro como veio esse raciocínio e a que ele serve. Isso dá para ser aprofundado, mas fica mais técnico. Tentei traduzir de uma linguagem bem clara. Então, lamento muito, mas o feminismo surge ancorado por quem? Quem mais vai pegar a ideia assim e trazê-la para si? O projeto marxista. Por quê? Porque vai ajudar a desconstruir o papel da mulher. Então, desde Charles Fourier, um dos idealistas do socialismo utópico, o pessoal fala, o socialismo, a ideia de esquerda, a ideia de um projeto de sociedade perfeita desconstrói o valor da mulher. Desconstrói. A gente quer igualdade plena, todos tenham dinheiro, não existe pobre e rico. Todos tenham tudo. Então não existe propriedade, tudo é de todos. Para chegar nessa perfeição, homem e mulher tem que ser reconfigurado. Então homem não pode ser no papel clássico, mulher não pode ser no papel clássico, vamos destruir a família. Conseguiram entender? Podem ser sinceros. Então existe, tá no nosso país, mas não é só no nosso país, no mundo inteiro, uma ideia de destruir a família, destruir papéis, destruir características, num projeto de sociedade perfeita na ideia deles, que não precisa dos céus. E é exatamente isso que Marx diz, tá? Aí no clássico Das Kapital, ou O Capital, ele diz exatamente isso. No dia que a gente chegar nessa unidade, destruir esses papéis, inclusive, a gente não vai precisar mais da religião. A gente não vai precisar mais da fé. A gente não vai precisar mais do cristianismo. Quando reconfigurarmos a sociedade para ser justa. E vai acontecer aqui em uma revolução. Vou dizer novamente, isso não é teoria da conspiração, isso não é grupo de WhatsApp que fica compartilhando fake news. Isso é ciências humanas. Isso é o que está sendo ensinado na escola, está ensinado na faculdade. É o que é ensinado hoje, tá? Claro e abertamente, alguns falam, tá? Tem já quem fala claro e abertamente em vários lugares, mas mais em faculdades, em escolas, eles transvestem como justiça, como isso é equidade. Falou a palavra equidade no contexto escolar, hoje arrepia. Que está falando disso, tá? Tem uns códigos aí, palavras. Falou equidade, é isso que está falando. Falou de igualdade, é isso que está falando. Infelizmente, eles estão conduzindo essas palavras para um contexto que não é o ideal delas. Para quê? Destruir a família e reconfigurar uma nova sociedade que não dependa de Deus. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Na prática tentaram, principalmente falou marxista-leninista porque tentaram, o primeiro país que se declarou nesse projeto, oficialmente, foi a Rússia, que se transformou em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 5 anos depois de iniciar esse projeto. Antes foi só uma república, mas depois uma união de repúblicas. A União Soviética. Talvez alguns de vocês
conhecem, talvez vários de vocês aqui estavam vivos enquanto ela ainda existia, e tentou aplicar esse projeto, tá? Milhões de mortes para chegar à desistência, a não conseguir levar para frente. Mas é muito pior do que isso, porque se fosse só a queda do Muro de Berlim resolvesse, estávamos tranquilos hoje em dia. Muita história, mas precisamos disso também, tá? E muito obrigado pela participação do Esteban. Então, quando nós vemos o quanto a igreja, se a gente estudar, se avançar mais em estudos aqui, vai entender realmente coisas que vocês já sabem por instinto, por olhar, a sociedade está lutando contra a igreja, a sociedade está lutando com Cristo. Olhar só a Bíblia, a gente já vai ter a noção de que sempre vai ter a carne lutando contra o Espírito e o reino das trevas lutando contra o reino da luz. Isso sabemos. Agora, os percalços atuais, a gente precisa se estender para olhar ao nosso redor e entender o que está acontecendo. Então, isso tem configurado muito das políticas públicas, de todo o debate, de todo o ensino, de muita coisa que nos permeia. E é lei. Cada vez mais é lei. Cada vez mais vai tentar conformar vocês. Mas o chamado de vocês é o quê? Não vos conformeis com este mundo. Por enquanto está pacífico. Precisamos continuar orando por isso. Paulo diz isso. Orem pelas autoridades, para que vocês tenham uma vida em paz e sossego, podendo expandir o evangelho, podendo pregar Cristo. Mas já não poderão. Talvez, se não orarmos com fé e Deus, por misericórdia, nos ouvir, já não poderemos. O projeto é não podermos. O projeto é não podermos. E isso perpassa politicamente até esse ano eleitoral. Que nós precisamos, cobrem disso. Precisamos falar sobre política. Nem que seja um sábado aqui, a gente fala. Não podemos ser partidários. Não podemos defender nenhum político que está em candidato. Não podemos e não vamos resistir ao máximo a esse pecado dentro da igreja. Mas precisamos falar sobre política cristã. Ou seja, política às vistas da Bíblia, das Escrituras. E entendermos disso. Cobrem-nos, precisamos de maturidade nesse assunto também. Para que cada um de vocês julgue. Para que cada um de vocês decida. E jamais que a igreja apresente candidatos, ou defenda candidatos, ou se comprometa com candidatos aqui, ou que candidatos falem nesse púlpito. Não é essa a intenção. Mas que vocês entendam que as Escrituras devem regrar todo o aspecto da nossa vida, inclusive o político. Que vai impactar naquilo que estamos falando. Na masculinidade e na feminilidade. Se nós não fizermos nada, se nós não começarmos aqui a ser luz, as trevas vão engolir este mundo. Sejamos luz. Sejamos luz. Vamos nos colocar de pé?